E aí sempre aparece alguém que encarna esse espírito para a sociedade inteira. E cria-se uma relação mórbida entre esse grupo da sociedade e esse que encarna essa realidade da expressão contra aquilo que a sociedade teme de um modo geral. Quando aparece alguém que dá cara a isso, cria-se uma relação mórbida entre a sociedade e aquele que é o encarnador dessa expressão. Porque eles não querem ficar sem quem fale em nome deles o que eles achavam que não poderiam jamais expressar na presença dos romanos, que eram despóticos até a última expressão do despotismo. Então aquele cara era útil, inconscientemente útil, para todo mundo de Gadara, de Gerés e Gadara. Então o que acontece? Jesus pergunta qual é o nome dele. E aí está um diagnóstico maravilhoso, porque Jesus não vive perguntando o nome de endemoninhados aos quais ele liberta. Ele não vive perguntando esses nomes. É para esse homem que ele pergunta. É exclusivamente para esse homem. Não é como aqui entre nós que o pessoal faz anamnese de supostos demônios que são, na maioria das vezes, apenas histéricos. Aí ficam, qual é teu nome? Não sei o quê, você veio por quê? Esse papo furado. Jesus nunca teve, era sai dele, espírito imundo, e pronto. Neste único caso, é que ele pergunta qual é o teu nome, porque o caso era complexo. Aí Jesus sabe que aquele homem era um para-raio daquela região. Qual é o teu nome? E o homem diz Legião, aludindo aos romanos ali do lado. Legião é o meu nome. Eu sou o dominador dele, e sou como os romanos, uma legião dominando as expressões aqui. E Jesus não está nem aí para as legiões romanas, o que os romanos vão pensar, o que vão dizer. O cara disse que era uma legião e ele mandou a legião sair. Era um modo de dar recado também para os romanos. Essa notícia correu. O cara falou que era uma legião. E Jesus disse, sai. E a legião saiu correndo, entrou nos porcos. Fez a legião, associada aos romanos, entrar nos porcos, que se mataram jogando-se no despenhadeiro abaixo. Jesus definitivamente queria acabar com a expressão de engano e de multipersonalidade, multifacetamento, multipersonas que aquele homem encarnava às centenas e aos milhares. É um caso extremo de um indivíduo com todas as faces que ele quisesse apresentar no meio da sua sociedade. Aí você pergunta, mas Caio, o que isso tem a ver comigo? Eu pergunto, qual é a legião que você representa? Qual é a legião que você representa? Tem gente aqui que representa a legião ideológica, ficou tão jungido à ideologia, seja por uma adesão positiva que acabou engolindo você, e você se tornou você se tornou possuído pela ideologia, de modo que você luta e não consegue ficar livre. Você ficou preso num ciclo de ódios, raivas, brigas,
desconstruções do outro, animosidade, um espírito de divisão, de facção, que você hoje tenta tirar, mas em poucos anos isso se instalou e se enraizou em você, de modo que hoje você sofre, mas não consegue ficar livre disso. Promete, mas quando vê já está na confusão. Isso vale para qualquer polo ideológico. Os polos, psicologicamente, são muito parecidos, do ponto de vista do arraigamento fanatizante que produzem. Eles podem até diferir no modo de tratamento, no modo de encaramento, no modo de propor o enfrentamento. Mas fanatismo, tanto faz de que lado seja, ele sempre vem com a exacerbação do exclusivismo do ponto de vista dele, sem capacidade de diálogo, ou de mesmo percebendo a loucura do outro, calar-se, silenciar e sair sem medo do que o outro diga. Ah, não aguentou brigar comigo. Deixa. É raro quando você tem alguém que tem uma convicção com esse tipo de educação pessoal, porque na maioria das vezes é endemoninhamento, fica possesso daquilo, possessos. E entre nós há muita gente possessa de espíritos ideológicos, apresentando as fisionomias ideológicas mais distantes possíveis do que seria a cara original dessas pessoas. São pessoas que ficaram irreconhecíveis. Irreconhecíveis para o pai, para a mãe, para os filhos, para os irmãos, para os amigos. Tem gente dizendo a você que você ficou irreconhecível, que você mudou demais. Aí você acusa elas, diz que elas é que não sabem de nada, que não leem os mesmos jornais de internet, de fake news que você lê do seu grupo fanatizante. E aí, por causa das informações mentirosas, você odeia quem não pensa do mesmo jeito, quem tem outra interpretação, quem sabe que não foi daquele jeito, quem lê outras coisas, ou mesmo quem seja parecido, só que do lado extremamente oposto, e que tem o mesmo espírito belicoso. Mas imagine se você está ou não está tomado por alguma coisa assim. Na maioria das vezes as pessoas não sentem. Não sentem. Há uma certa lucidez no possesso, neste possesso aqui de Marcos 5, do Gadareno ou Gerazeno, impressionante, porque ele sabe exatamente o que está acontecendo com ele. Quem é o teu nome? Embora sejam demônios falando, mas são demônios que falam exatamente o que estão acontecendo com ele. E quando demônios falam exatamente o que está acontecendo com a pessoa, é porque o eu da pessoa, de algum modo estranho, ainda pulsa. Qual é o teu nome? Legião é o meu nome. É o meu nome. Ele singulariza a pluralidade da definição de legião, que eram milhares. Legião somos nós, era o que ele deveria dizer. Legião é o nosso nome. Mas não, legião é o meu nome. Porque tinha ainda um indivíduo ali, que não tinha sido morto, apesar do massacre dos muitos espíritos e das loucuras incontroláveis sob as quais esse indivíduo existia. Legião é o meu nome. Essa é a parte, depois da presença de Jesus ali, que é o que garante tudo, essa é a parte humanamente mais importante de qualquer processo, de qualquer libertação, de qualquer volta à consciência. É a gente ter essa capacidade de se identificar. E por isso eu pergunto a você,
Quais são as personas que você vem encarnando? Tem uns que encaram e que praticam e expressam a legião religiosa, da possessão religiosa. Você está pensando que eu estou de brincadeira? Eu conheço milhões de pessoas que estão possessas por uma potestade religiosa, por espíritos que decorrem de uma potestade religiosa. Porque são potestades de ódio, de intolerância, de supremacismo, portanto, de superioridade, de preferências, de posição moral superior aos demais da sociedade. São os capacitados a definirem como consciência moralista, não é moral nem ética, é moralista da sociedade, como a sociedade deve ser. São aqueles que ambicionam se tornarem maiorias para oprimirem os outros, que são diferentes, que são grupos menores e que só vão ter expressão de liberdade enquanto o grupo que mais cresce religiosamente não atingir a maioria no país. Do contrário, vai se instalar uma teocracia religiosa das piores e mais opressivas. Vocês não têm ideia do que possa nos aguardar. E é terrível, porque são legiões, são pessoas sozinhas, falando, gritando por milhares, e numa ousadia intrépida, louca, ensandecida, incontrolável, gritando desesperadamente. É uma legião. E mudaram de atitude, mudaram de cara, mudaram de espírito, mudaram de amizades, mudaram de tudo. Viraram pessoas insuportáveis, chatas, briguentas, puxadoras de assuntos que só dividem e não unem. E se você disser, pelo amor de Deus, para com isso, elas não conseguem. Elas dizem, não, para mim não tem mais jeito, eu me tornei assim, e você assim até morrer. Qual é o teu nome? Você está possuído pelo quê? Ou tem aqueles no outro extremo do espectro que agem de maneira mais ou menos semelhante. Só não são tão ogros quanto o outro extremo se tornou. Tem mais diálogo, tem menos agressividade, mas também tem. E tem aqueles muitos outros coletivismos que nos possuem. Existem aqueles que se tornam possuídos, por exemplo, pela família do cônjuge. Eu conheço homens que eram de um determinado modo. Aí casaram com uma pessoa muito ligada à família. E depois de 5 anos, você já não reconhece mais aquela pessoa. Pode ser seu filho, mas ele mudou tanto nos últimos 5 anos que ele praticamente ficou possuído por outra cara, outra cultura, outra mente, outro espírito, outra atitude, outro modo de ser. E não foi para melhor, foi só diferentemente chocante. A mesma coisa acontece com mulheres. E sejam mulheres obrigadas pelos maridos e que não têm personalidade forte, que não têm identidade a ser afirmada, acabam sendo engolidas e depois não sabem mais nem quem são. Quando se divorciam, quando são abandonadas, ficam vazias, ocas, tentando descobrir quem eu sou, meu Deus, quem eu sou. Depois de 25, 30 anos de casamento, eu não sei mais quem eu sou. Quem pode me ajudar a descobrir quem eu sou? Eu recebo essa pergunta o tempo todo e mais.
recebo cada vez mais frequentemente. Aí você vê pessoas possuídas pelo espírito da ganância. Elas não conseguem mais pensar com outras categorias. Aquela condição e aquela determinação mental e aquele condicionamento de olhar não deixam a pessoa ver mais nada. É hiperfoco. É só aquilo, é só aquilo, é só aquilo. Ou então a legião de espíritos de sensualidade, de pulsão sexual, que não se controla. Vício sexual é um dos mais fortes que se pode experimentar. Mexe com toda a química da gente, de prazer. E quando você não pratica, ela abisma você na depressão. Você tem que se botar para cima, evocar todos os espíritos do excitamento, para que você sinta aquela droga correndo no seu cérebro, com aquela excitação de um tarado desgovernado, que é o prazer do cara sexualmente viciado, do homem, da mulher, sejam eles quem forem. E não importa o gênero que a pessoa assuma, isso não é doença de heterossexuais, é de qualquer um, de qualquer forma de sexualidade e expressão. E aí a gente pode sair multiplicando as possessões. Eu vejo gente, por exemplo, que é uma legião de autores acadêmicos. Uma legião. Você conversa com certas pessoas filosóficas, teológicas, cultas, acadêmicas nas suas áreas, e praticamente não consegue conversar com elas. Eu conheço muita gente culta nesse país, mas é frustrante o encontro com essas pessoas, porque você encontra e você acha que vai tomar um café, bater um papo, almoçar ou jantar, e a conversa é toda sobre autores. Você já leu fulano? Se você tiver lido, já leu toda a obra? Já leu o livro tal? O livro tal quase ninguém tem, eu tenho. Aí, ó, deixa eu te dizer o conteúdo do livro tal. Aí você ouve. Aí, rapaz, por falar nisso, tem também um outro livro de um autor tal, tal, que fala coisa parecida, um pouco diferente nisso, nisso, nisso. E se você ficar 3 horas com a pessoa, é só um discurso de biblioteca. De biblioteca. Imagina só quantos nomes eu tenho aqui na minha biblioteca, que está com a maioria das coisas em caixotes ainda, e outras umas em cima das outras, ou blocos de 3 grupos de livros aqui, 2 para trás ainda, não aparecem. Mas imagina só, se meu papo com vocês fosse citar autores, para confirmar o que eu digo, não sei quem diz isso, não sei quem disse aquilo, tal, 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 não conseguem simplesmente dizer eu creio. Não fazem nunca a sua própria síntese. Não têm uma identidade de pensamento pessoal, de filosofia pessoal, de existencialidade definida pela sua própria convicção, não pelo caleidoscópio da opinião de milhares, mas pela minha síntese, minha, absoluta, e que eu tenho que falar a respeito dela, ela é minha. Ela não é absoluta porque ela não é fechada, ela está aberta, mas é absolutamente minha. Pouca gente tem essa coragem. E aí vão botando máscaras, botando máscaras, botando máscaras, projetando máscaras. Qual é o teu nome? Legião é o meu nome, é como aquela ilustração que a gente rodou aqui do início, que eu não sei se vocês já viram, tá aí, ó, passando, bem no rostinho da gente. Aí tem hora de botar, tem hora de tirar, tem hora de projetar, não precisam ser caras diferentes, basta que a sua identidade mude.
E aí, mesmo com a mesma cara, você apresenta outra pessoa, outra projeção, outra visibilização. Então, me responda, qual é o teu nome? Porque assim como Jesus tirou esses espíritos que afogavam, que sepultavam, que faziam o ser daquele indivíduo ser um fóssil nele, com nenhuma chance de expressão, a não ser nesse dia fatal do encontro com Jesus, quando a indagação de Deus fez ele dizer: Legião é o meu nome, porque ele ainda era. Apesar de todo o abafamento, de todo o controle, de toda a loucura, de vez em quando ainda subia, ainda havia uma aparição, ainda havia alguma pontinha do nariz, tomava fôlego e afundava outra vez no abismo daquelas muitas identidades. Eu pergunto a você, você não está, porventura, sofrendo de outras identidades, de outras assimilações, de outras absorções que você possa ter feito? E você foi absorvendo, absorvendo, de modo que você nem percebeu como você mudou, como você foi para extremos estranhos, e como você, ao fazer isso, perdeu a pessoa mais importante da vida, que é você mesmo. Você mesmo. Você foi produzindo personas, caras, apresentações, representações variadas e diversas. Porque tem aqueles seres que são legiões camaleônicas, que são aqueles que, para cada lugar, onde quer que cheguem, apresentem a cara do lugar. São miméticos, absorvem as tonalidades, as aparências. São como uma lula gigante, assim, que toma todas as caras, todas as formas, todos os tamanhos. São seres moluscos, que não têm uma espinhela, que não têm uma estrutura imutável. Não, eles são altamente adaptáveis, vão botando a cara que as pessoas querem ver. E aí perde a identidade. Presta atenção no que eu estou te dizendo, tá vendo? Preste atenção no que eu estou lhe falando. Quem tem cara para todo mundo, não tem cara para si. Quem tem cara para todo mundo, quem apresenta uma cara conforme o desejo de cada pessoa que encontra, se desencontra de si mesmo. Perde seu próprio eu nessas construções, dessas camadas falsificadas da sua identidade. E deixa eu dizer uma última coisa. A única pessoa que pode se relacionar com Deus em você é você. Não são as suas personas. Deus não conhece as suas personas. Você pode ter milhares de máscaras, de caras, de interpretações, de posicionamentos nos ambientes sociais que você frequenta e variar essa cara de acordo com as ambiências, mas esses que você cria, produz e mascara, Deus não conhece. Tem gente que vive de máscara, quase desde o dia que nasceram. Tem uns que bem pequenininhos começaram a se mascarar. Tem outros que começaram na adolescência. Outros na primeira juventude.
Outros, depois que o primeiro casamento acabou e você tinha 27 anos de idade, disse: nunca mais eu vou ser sincero com ninguém. E aí você só apresenta máscaras. E aí não tem nenhuma relação com Deus, porque Deus não é o Senhor do trono do baile de máscaras. Ele é o Senhor do quebrantado, humilde, sincero de coração, que tem uma cara só diante dele e uma cara só para a vida. Os que têm muitas caras ele chama de hipócrita, que quer dizer mascarado, usador de máscara, que é a pessoa aparentemente que mais recebeu confrontação de Jesus no Evangelho. Foi esse tipo de personalidade, de natureza e de expressão humana, os hipócritas. 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 É o que ele diz o tempo todo: tire a máscara. De máscara eu não te conheço. Eu não sei quem você é. Viveu de máscara? Vai ficar de fora. A máscara não apresentou a sua identidade. E a identidade da gente só é apresentada mediante a sinceridade, a verdade, o quebrantamento e a transparência do coração na presença de Deus e dos seres humanos. O resto é enganação religiosa, ou política, ou existencial, ou filosófica, ou psicológica, ou de qualquer natureza. Jesus, eu te peço que essa palavra simples dita aqui encontre algum lugar, gere algum impacto, produza aquele desconforto para a vida, aquela angústia que transforma, aquele arrependimento perturbador, mas que nos regenera, que cria uma regênesis, que muda o nosso estado mental e os nossos pensamentos e atitudes. É o que eu peço que o Espírito Santo realize, estendendo a mão, e que tu envie os teus anjos, distribuidores de dons, de graças e de socorros sobre as vidas de todos aqueles que invocam o teu nome em espírito e em verdade. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.